Olá, queridos irmãos, como estão todos vocês? Espero que estejam bem. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Nosso Lar. Aqueles que não viram o primeiro vídeo, eu recomendo muito assistir, porque aqui a gente vai estar abordando o capítulo 3 e 4. Então, teve um vídeo anterior onde abordamos o capítulo 1 e 2. Eu vou estar colocando aqui na descrição no YouTube o link para esse capítulo para quem quiser assistir. Vou procurar fazer de uma maneira que dê o conhecimento para quem não quiser assistir. Não estou com paciência de assistir isso agora, tá? Vou procurar colocar de uma maneira que vocês entendam. Mas eu recomendo, assim, como é uma obra, um livro, né? Recomendo vocês estarem vendo esse primeiro vídeo, sim. Procurei fazer de uma maneira bem legal para abordar o que acontece nesse vídeo, nesse início do livro, desculpa. Então vamos dar, assim, sem delongas, a continuidade ao nosso estudo do livro Nosso Lar. Hoje, como já falei, capítulo 3 e 4. Como a gente viu lá nos dois primeiros capítulos, a gente viu o André Luiz fazendo desencarne, chegando num umbral totalmente perdido, onde relata como é lá. Não vou ficar repetindo aqui, mas ele relata de uma maneira bem legal como é as criaturas de lá, o aspecto de lá. E ele, em profundo desespero, acabou se apegando a Deus e fazendo a prece, se encontrando em um equilíbrio maior. E aí ele se permitiu ser resgatado pelos nossos irmãos. Não sei se vocês lembram, o irmão Clarencio, que foi resgatar ele, descrito como uma pessoa assim, de um ar tão acolhedor e tão carinhoso que o André Luiz, logo de primeira vista, se apegou a ele. Então vamos dar continuidade aí, capítulo 3, a oração coletiva. Coloquei essa foto aí para vocês verem, um desenho antigo que fizeram, descrevendo a chegada do André Luiz no nosso lar. Então ele descreve no livro que é um muro enorme, gigantesco, com várias flores, várias plantas enrustidas nesse muro. E onde ele pensava que não tinha nenhuma porta, ele não via nenhuma porta. E nosso irmão Clarencio, com seu cajado, encostou num certo local desse muro, onde se abriu essa porta para que ele pudessem adentrar em nosso lar. Então ele descreve uma cidade muito bonita, vai procurar nos outros capítulos, vão ser descritas essa cidade melhor, então não vou ficar pegando muito nisso agora. E ele descreve sendo encaminhado para um prédio que se assemelhava muito a um hospital. Então ele, como médico, ele viu e logo reconheceu aquilo como um hospital mais futurístico. Então ele foi colocado para descansar. Dois enfermeiros acabaram acolhendo ele, e ele começou, né, a sua recuperação em nosso lar. Então, seguindo isso, ele fala que ele foi alimentado, né? Então ele diz, eu coloquei até aqui, ó, serviram em caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduxida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se alimento salutor. Então, era um caldo que ele diz assim, que tão reconfortante, que supria as necessidades dele. Na verdade, o que seria aquilo? Seria um caldo como a água também, uma energia pura, uma água. A água, gente, eu já procurei falar em outros vídeos que não era aqui, mas a água é um elemento mais puro que a gente tem na nossa natureza. Então a água ela equilibra a gente, tá? A água é altamente sugestiva a nos elevar a um estado, né, de equilíbrio. Isso que aconteceu com ele, né? Esse caldo que dá o aspecto, tem que dar uma substância. A gente tem que entender que quando a gente está do outro lado, como eu falei no outro vídeo, a gente tem as necessidades ainda, necessidades fisiológicas, necessidade de alimentação, porque o nosso perispírito ainda está ligado a isso.
A gente tem esses costumes humanos e a gente não perde de uma hora para outra. O nosso corpo continua pedindo. Então foi dado esse caldo que supria completamente e trazia um reconforto tão grande para ele. E a água, né? A água lá totalmente pura, uma água totalmente, né, um equilíbrio perfeito. Eu fiz uns vídeos aí, quem quiser ver, onde eu falo do poder da água. Tá aqui nesse canal mesmo. Posso colocar também aqui embaixo para quem tiver interesse. Então a água, ela é o remédio para muitas coisas. Então, né, ele estava naquele momento, meio de agitação, queria saber onde estava, né? E os enfermeiros falaram para ele: conserve-se tranquilo, todas as residências e instituições do nosso lar estão orando com o governador, através da audição e a visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Nesse momento ele vê, né, que todos no nosso lar procuram se reunir para orar juntos. Então é um momento tão belo, né? E mesmo lá, eles precisam disso, né? Da oração. A oração é algo tão belo, tão forte, que ele acaba nos equilibrando. A gente fez uma live até aqui no site no Facebook do Ramatismo, onde a gente fala bastante de oração. A oração traz o equilíbrio, tá? Assim como eu falei da água, mas a oração é uma prece onde nos eleva o nosso espírito em equilíbrio. E todos no nosso lar tem que fazer isso, apesar de ser um lugar já equilibrado, com energia ótima, tudo perfeita, eles fazem isso para fortalecer mais aquele lugar. Então, para vocês terem noção de como é importante orar, gente. Oração sempre. Então está até descrito assim, ó, as 72 figuras que são as principais que estavam lá e todos observavam, né, que são os espíritos mais superiores do nosso lar. As 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocado de mais intensa luz. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas se fixarmos os misiótios celestes, não conseguíamos detê-los em nossas mãos. As carolas minúsculas desfixaram-se de leve, ao tocar a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energia ao contato das pétalas fluídicas que me balsamavam o coração. Então é descrito que durante essa oração uma chuva enorme de flores, que seria o quê? Seria que eles sentindo essa energia que estava sendo chegada lá. Ele não conseguia palpar isso, ele tentou pegar as flores, mas ela sumiu. Mas o que aconteceu? Depois ele voltou para sua cama lá no hospital e ele sentiu uma energia renovada. Só de estar lá naquele ambiente em oração com os outros, ele já conseguiu se renovar energeticamente. Onde ele descreve que ele ficou super bem, que a energia dele era outra, que trouxe uma paz interna melhor para ele. Por quê? Mesmo que a gente não está orando, gente, a gente está em desespero. O que seria mais ou menos o caso dele? Ele já não estava em desespero tão grande, mas só de a gente estar em um local com outras pessoas orando, outras pessoas vibrando amor, vibrando luz, a gente já entra em ressonância junto com eles. E foi o que aconteceu com ele. Ele sentiu toda aquela energia que invadiu o coração dele também. E aí, gente, a gente chega no capítulo 4, tá? Intitulado de O Médico Espiritual. Aí ele já descansou, ele já fez aquele descanso depois daquela oração bela, que ele já estava um pouco renovado, mas a gente tem que entender que ele tem feridas de tudo que aconteceu com ele na Terra. Essas feridas continuam no nosso perispírito, continuam nos assolando. Então Clarencio, tá? O velhinho que fala aí é o Clarencio.
Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente. Sorriu e explicou: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Então, nesse momento, de novo, ele viu aquele médico que na colônia que para ele também trouxe uma paz grande, porque você está perto de uma pessoa que está em equilíbrio, gente, você acaba entrando é a mesma coisa da oração. Você entra em sintonia com ele, tá? Entra em paz junto com essa pessoa. E ele ficou bobo, porque ele falava, outra vez esse negócio de suicídio, lá no Umbral já tinham falado disso, de suicídio para ele. E isso ficou na cabeça dele. Ele falou, suicídio, de novo isso? E ele questionou, falou, por que suicídio? Não foi assim, eu fiquei mal, fiquei enfermo durante semanas e ocorreu o desencarne, eu acabei morrendo. E ele não entendia isso, não entrava na cabeça dele o porquê que isso estava... Todo mundo batia nessa tecla, né? E aí, né, o nosso amigo, o Henrique, explicou para ele: seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Então, aquele negócio, tudo os sentimentos que a gente tem acaba atrapalhando o nosso corpo espiritual, nosso corpo físico, por consequência, né? Então, era algo que ele tinha muito estresse, muita raiva dentro dele. Isso descreve várias vezes mais para frente no livro também. Ele próprio observa, depois que o Henrique levanta todos esses casos para ele aí, ele acaba se tocando que realmente ele errou muito durante a vida. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Ou seja, foi, né? As emoções, gente, tá? Se eu posso fazer até um vídeo mais explicando, mais superficial, todas as emoções acabam afetando um órgão nosso. Então, a raiva afeta muito o nosso fígado. Você já deve ter ouvido isso daí falar, né? Então, a raiva afeta nosso fígado. Então, você imagina, tudo nele estava sendo aí consumido pelos sentimentos dele, né? E tem mais, né? Ele fala, todo o aparelho gástrico foi destruído às custas de excesso de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis de energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Então, assim, ele era um suicida? Ele era um suicida. Mas ele não tinha se tocado de todo o mal que ele fez no corpo dele, através dos vícios, através de comida errada, através de bebida alcoólica, através de raiva, sentimentos destrutivos. Tudo isso acaba consumindo um pouco mais o nosso tempo de vida aqui na Terra. O nosso corpo sente isso daí. Então ele fica muito triste. Ele se toca nesse momento de tudo que ele passou, tudo que aconteceu. Ele fala realmente, ele chora copiosamente. Fala, nossa, realmente eu fui. Agora você falando, eu entendo tudo que eu passei, tudo que fiz de errado. Eu devia ter dado uma atenção maior para o meu corpo, para as minhas atitudes, para a minha alimentação. Tudo que ele gozou em vida aí, que acabou se destruindo. Que não era a hora dele morrer ainda. Então ele foi, né? Clarencio vê ele nesse momento de desespero. Ele fala: ó, meu filho, não se lastimes tantos. Busquei-te atentado à intercessão daqueles que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Isso vai ser uma passagem que tem mais para frente que eu acho muito bonita, que são as pessoas que se foram, né, que estão orando por ele, estão sempre olhando por ele. No caso, é a mãe dele. Vai ser descrita essa cena mais para frente, que eu gosto muito, quando ele reencontra a mãe dele.
Não deseja ser grato, mantendo-se tranquilo no exame das próprias falhas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Tá? Então tem o suicida consciente, que é aquele que vai, por exemplo, faz besteira, corta pulso, ou seja, tira a vida da maneira abrupta. E tem o suicida inconsciente, que é aquele que através das suas ações vão diminuindo, vão se consumindo e não tem noção que está se matando aos poucos. Mas é considerado uma forma de suicida. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois. Várias pessoas, não é só um, não é, tá? Diversas pessoas, todos os dias, às vezes nós mesmos estamos nos suicidando inconscientemente. Às vezes a gente repensar as nossas ações, as nossas maneiras que a gente leva a vida e ver se a gente não está fazendo isso com a gente mesmo. Quem é a gente para julgar o André Luiz? Talvez não das mesmas formas que ele, mas de outras formas, sim. Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a benção do remorso, embora tardia, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Então, aproveitar aquilo, tudo que ele passou, agora que a gente tem consciência do que a gente está passando, e aí, vamos mudar? Vamos? Ou vamos continuar na mesma? Então é aquele negócio, é aquele papo. Você muda agora, você sabe, você tem o conhecimento, você muda ou não, né? Então aproveitar isso daí, tudo que passou. Todo sofrimento que a gente passa tem um motivo. Não é por besteira. O que a gente tem que parar também de pensar, que eu acho bem legal, de nos cobrar ser perfeitos. A gente está aqui na Terra porque a gente tem imperfeições que a gente precisa trabalhar. Lógico. Mas não cobrar sempre, não se martirizem sempre por nossa, agora eu sei, nossa, meu Deus, tá? Vamos ter calma. A gente está aqui em aprendizado. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ele mesmo fala, ele fala no livro, eu passei por isso, em outras encarnações eu fiz a mesma coisa que você. E hoje eu estou aqui de uma maneira mais elevada, com mais conhecimento. Aí eu coloquei mais uma figura, né, que seria o atendimento que ele passa no nosso lar. É um desenho também, bem antigo, esses desenhos que eles fizeram para ter noção de como é que era o local. Por enquanto, esses 2 capítulos, né, mais 2, chegamos já no capítulo 4, e acho que muita coisa para refletir, né, muita coisa para a gente pensar. Vimos um pouquinho de como é que funciona o tratamento lá, que a gente tem necessidades ainda fisiológicas que muito dificilmente a gente consegue largar de uma hora para outra, tá? É a mesma coisa de você chegar para vamos dizer, um alcoólatra e falar, você tem que parar de beber álcool, você tem que parar de beber bebida, cara. Ele vai sofrer um sofrimento exorbitante porque precisa daquilo. Né? Algo dentro dele precisa daquilo. Alimentação, a mesma coisa com a gente. A gente viu também que o suicídio, né? Suicídio inconsciente, mesmo a gente não tirando a vida de maneira abrupta, a gente pode se matar assim aos poucos, através de nossas ações, alimentações e vícios, né? Então isso é uma forma de suicídio inconsciente. Não julgamos o próximo, tá? E vimos aí que acaba ficando marcas no nosso corpo do que aconteceu com a gente. No caso do André Luiz, ele ficou com as marcas, com as dores do que ele tinha, de toda a destruição que ele causou aí no aparelho digestório dele. Tá? Então vamos pensar e ver, né, as nossas ações, o que a gente quer, e ver que a gente não é perfeito, né, gente? A gente está aqui por aprendizado. Então, assim,
não se cobrem, não se julguem muito a si próprio e nem aos outros, tá? E vamos que vamos. Espero ver vocês no próximo vídeo, tá? Não sei, vamos ver como vai ser, se tudo depende do tempo de vídeo, eu não quero fazer vídeos muito grandes, de 20 minutos aí no máximo. Então, nos vemos no próximo livro. Não sei se no próximos capítulos. Não sei se capítulo 5 ou 6 ou só o capítulo 5, mas vamos ver, tá bom? Tenha assim uma boa noite e até a próxima.